Mas afinal de contas, as preliminares, as carícias orais, propriamente dito, o é pecado ou não? O que a Bíblia diz sobre sexo oral? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre esse assunto? Será? Hoje, eu sei que esse vídeo vai te deixar impactado, mas eu vou revelar coisas que estão escritas aqui, que vão mexer com a sua cabeça. Então, ó, vem. Deixa eu responder uma pergunta aqui, ó. Sexo oral é pecado? Estou aqui para, de fato, polêmico, revelar o que a Bíblia diz sobre as tais carícias orais. E esta é a primeira coisa que eu quero te revelar. Sexo oral, esse termo de sexo, é usado de forma chula e errada. Na verdade, são carícias orais. E por que carícias e não sexo? Primeiro, porque sexo copula e gera vida, e pela boca ninguém engravida. Segundo, que esse termo foi mais usado através da pornografia, que deturpou, enganou e gerou várias mentiras aí sobre o assunto intimidade e sexualidade. Eu tô aqui para revelar, não com religiosidade, mas com clareza, amor e verdade bíblica, o que a Bíblia diz sobre carícias orais. Há um texto na Bíblia, deixa eu ler aqui um texto na Bíblia, certo? Um texto na Bíblia aqui, ó. Outro dia, um irmão disse assim para um irmão disse assim: pastor, é pecado, sabe por quê? Porque os órgãos genitais são sujos. Aí eu tive que dar uma resposta para ele, até meio assim, irônica, não é? Eu disse: irmão, sabe qual é a parte mais suja do seu corpo? Sabe qual é a parte mais suja do seu corpo? E a região íntima, ela é mais limpa que a sua boca. A boca tem mais acúmulo de bactéria do que a região íntima. Não é o seu pênis, a parte mais suja do seu corpo é a sua língua. E não há nenhum jogo de palavras aqui, não. A língua é o lugar de maior concentração de bactérias. Você sabia disso? A língua é o lugar de maior concentração de bactérias no nosso corpo. Agora, veja o que está aqui, ó, em Cantares, capítulo 2. Vou responder essa pergunta de quem me perguntou aqui, ó. É pecado sexo oral? O que a Bíblia fala de sexo oral? Olha aqui, ó. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 3. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens, desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Que fruto é esse, irmã? Tem gente que só lê, Claudivan, tem umas pessoas que só lê o Salmo 91 na Bíblia. E aí não conhecem outro texto. E eu acho impressionante como tem pessoas que querem viver não a partir do que a Bíblia diz, mas a partir do que alguns profetas ignorantes em relação à palavra dizem. Entendeu? Começar, eu quero te convidar para ler comigo lá o versículo número 1 de Cânticos. Cânticos 1 é capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2 de Cânticos, que diz assim: ah, se ele me beijasse e sua boca me cobrisse de beijos. Sim, e suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Vamos só entender que o vinho se bebe. Estamos falando de carícias e boca. Mas, para deixar bem claro, quando ela diz: ah, se ele me beijasse, sua boca me cobrisse de beijo. Cobrir, lembra-se, cobertor. Não está falando beijar a boca. Aqui está muito claro que o beijo não é só na boca, o beijo é em outras partes do corpo. Eu poderia até citar Provérbios, onde diz que os teus lábios que o homem deve se saciar nos seios da mulher da mocidade dele. Peraí, se ele usava os seios da mulher para se saciar, sem intenção de aleitamento, eram carícias orais. O que está escrito lá em Provérbios e o que está escrito aqui em Cânticos fala de carícias orais. Ei, calma.
calma. Eu sei que talvez você pode estar pensando, eu jamais vou colocar a minha boca ali, porque a minha boca é para adorar ao Senhor, aleluia, que bênção que você tem esse temor. Mas vamos entender a referência bíblica, sabe? Eu quero aqui com muito carinho e respeito a sua história, te dizer que nós precisamos entender as referências bíblicas. Se você tem o pensamento de que sua boca é só para adorar o Senhor, será que você não fala mal de ninguém? Será que você não usa a sua boca sem pensar e fala besteira? Será que a sua boca não é um ambiente em que você está usando como desculpa para não praticar algo? Se você não se sente confortável, não faça, mas escute até o final, porque eu vou revelar mais coisas aqui. E coisas que talvez até aqui você nunca tenha ouvido biblicamente com tanta clareza. Eu quero que você leia comigo agora Cânticos 7:2, Cânticos 7:2, que diz assim, seu umbigo é uma taça redonda, onde nunca falta vinho de boa mistura. Sua cintura é um monte de trigo cevado de lírios. Quando estudamos a base, a raiz teológica, entendemos que em Cânticos, todo lugar que tiver escrito umbigo está falando da parte íntima da mulher. Segundo alguns estudos de mestres em teologia, a palavra umbigo foi colocada em regiões de Cânticos onde citava a região íntima da mulher. Aqui diz que é uma taça redonda e que nunca falta vinho de boa mistura. Aqui diz claramente, entre linhas, na verdade, que ele colocava a boca ali na taça, que era uma taça redonda e que estava molhado, não faltava o vinho de boa mistura. Claramente, se formos estudar a raiz teológica desse versículo, dá a entender que ele estava colocando a boca na região íntima e que ele estava se deliciando ali. Mas eu quero te convidar também para ler comigo o versículo 4, Cantares 4:16, que diz assim: acorde vento norte, venha vento sul, sopre em meu jardim, para que sua fragrância se espalhe ao meu redor. Soprar só é possível com a boca, né? Não, ou usando qualquer outro objeto que faça esse processo, mas nenhuma outra parte do corpo humano pode soprar, a não ser a boca. Gosto muito da referência que vai dizer que o corpo da mulher é do homem e o do homem é da mulher. E isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 3 em diante, do 3 ao 5, se eu não me engano, dizendo que é o corpo. Por que não existe uma referência bíblica clara que é o genital um do outro? Que a região íntima da mulher é do homem, a região íntima do homem é para a mulher. Claramente, nós poderíamos usar aqui várias referências para dizer que eles tocavam o corpo um do outro com as mãos, mas também com a boca. E as carícias orais, a sucção nos seios, a sucção no pescoço e em outras regiões do corpo, brincar com a língua, com a boca, era uma prática ali que você pode entender que em Cantares acontecia. Vamos ler a Bíblia. Olha só, olha. É ela esposa em Cantares, capítulo 2, verso 3, está dizendo, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens, desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Então, o sexo oral como carícias preliminares, tá? Não tem nenhum problema, ok? É claro que não pode ser o fim, deve ser sempre o meio, tá? O que eu estou querendo dizer com muito carinho e respeito à opinião de todos vocês é que não é pecado as carícias orais. Se você não sente paz, não faça. O Senhor precisa me mostrar de uma vez por todas, é pecado ou não? Fala comigo diretamente, porque o Senhor me fala tanta coisa. O Senhor não me falou que tatuagem é pecado? O Senhor me disse que tatuagem é rebelião. Então o Senhor vai me falar se é pecado ou não. E aí, eu orando, o Senhor foi e falou para mim, abre a Bíblia. O Senhor falou comigo, abre a Bíblia que eu vou te responder. Mas saiu naquela passagem que diz, vocês não estão mais debaixo de jugo da lei. Desfrutem da liberdade que há em Cristo Jesus. Cara, pensa no alívio. Deus falou comigo e Ele me afirmou que não é pecado. Textos não abordam só a relação em si, mas mostram muitas preliminares, com carícias. E o livro de Cantares cita
passagens falando da genitália masculina, feminina, dos corpos nus, de seios sendo acariciados, mostrando que a relação sexual não está limitada apenas à penetração, mas a carícias que envolvem outras partes do corpo. Se ele está falando da genitália masculina e feminina dos seios, que esses podem ser acariciados, beijados, então nos dá uma abertura para dizer que o sexo oral pode ser válido nesse sentido. Agora tem um terceiro texto que vai nos ajudar e eu acho que ele é o principal. 1 Pedro capítulo 3 diz: vós maridos, coabitai com as vossas esposas com entendimento, dando ela honra como vaso mais frágil. Essa palavra coabitai quer dizer viver a vida comum no lar, o dia a dia, envolvendo relações sexuais. Então tenham relações sexuais com ela com entendimento, com sabedoria, com graça, com amor, levando em conta que ela é o vaso mais frágil, ou seja, que não seja nada imposto, obrigado, agressivo. E o outro texto, então, para fechar isso, está em 1 Coríntios capítulo 7, uma parte é destinada à relação sexual, e Paulo vai ensinar o quê? Que os maridos e as esposas têm que ter relações sexuais, ou deixar de ter, com mútuo consentimento. Então guarde essa palavra. O que é mútuo consentimento? As relações sexuais praticadas ou deixadas de praticar devem ser feitas com mútuo consentimento. O que é isso? Ambas as partes devem concordar. Então acredito que aí está a resposta para o sexo oral. É uma coisa espontânea, genuína, ambos reconhecem prazer nessa prática e ambos concordam, ou é algo que uma das partes impõe, obriga e coage a outra a ceder? Sendo assim, eu acredito que é pecado. Se uma das partes é obrigada, pressionada, coagida a fazer e só faz mediante a coação, aí configura pecado. Entretanto, se há consentimento de ambas as partes têm a consciência limpa quanto a isso, e ambas as partes entendem que isso melhora a relação sexual, isso leva a atingir o clímax do prazer, eu acredito então que não há problema nesse sentido. Todavia, é muito pessoal e muito particular. Portanto, eu diria que vocês devem julgar caso a caso, Isso deve ser pessoal, íntimo de cada casal. Só para vos fazer lembrar, o nosso lema, o nosso objetivo é servir vocês. De que maneira? Trazendo as verdades do reino de Deus com base na Bíblia. E o vosso contributo é: inscrevam-se no canal, assinem as notificações, deixam algum comentário caso queiram e partilhem esta mensagem para mais pessoas também, caso queiram, mas inscrevam-se no canal. Juntos na fé, até Jesus Cristo voltar.